Olá, amores! Então, esse é o canal Véu de Isis. E se você não sabe do que a gente está falando, é só voltar no vídeo que está fixado com a nossa apresentação, a apresentação do canal. Então, eu sou Rosiane Oliveira Eu sou Elaine Carneiro. e a gente é terapeutas holísticas, alternativas, integrativas. E esse vídeo, dia 20 de março, coincide com um ano novo astrológico, 2025. E vou iniciar só falando sobre isso. Então, ano de 2025, se você fizer a soma 2 mais 0 mais 2 mais 5, vai dar a soma 9. Então, esse ano é regido pelo número 9, né? Numerologia 9, e também que coincide com a carta do tarô do Eremita, que será falado daqui a pouco, mas também coincide com o ano novo astrológico, hoje, dia 20, iniciando com o equinócio, que é uma nova estação do ano, que no hemisfério sul é o outono e no hemisfério norte, primavera. O ano novo astrológico ele começa com o signo de Áries, que é o signo guerreiro, que é o signo de colocar as coisas em ação. E a numerologia 9 ela tem essa sensação, essa energia de doador universal, ou seja, a energia de altruísmo, de compaixão, e também essa energia de chegar crises, conflitos, para você liberar pendências, colocar aquilo que realmente olhar para isso, o que faz sentido ainda na minha vida, permanecer, ampliar, expandir, reconstruir, renovar ou liberar, colocar na energia do passado. Daqui para frente é outra história. Então a energia do 9 também carrega muito forte esse ano. Também existem muitos movimentos astrológicos acontecendo nesse ano. Então, pede muito mais para você olhar para sua saúde mental, para você não criar burnout, né? Excesso, não só de trabalho, não só de questões familiares, pessoal, relacionamentos, mas também na questão mental. A gente está sendo bombardeado com muita comunicação, com muita tecnologia, então acaba se esquecendo que a gente precisa olhar para isso com cuidado. Quiser falar mais alguma coisa com a energia do 9? Vocês já podem estar observando que os fatos e as situações já estão sincronizando para a gente encerrar ciclos. Então, assim, tanto a nível pessoal quanto as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu atendo, é como se velhas pendências do passado, em todos os níveis, né? Nível amoroso, nível de trabalho, nível de amizade, aquelas histórias antigas que a gente não quer olhar, que vai deixando embaixo do tapete, porque é doloroso, porque é difícil, porque a gente não sabe como sustentar. Esse ano elas estão meio que sendo jogadas na mesa, né? Estão sendo convidadas a gente olhar profundamente para elas e realmente resolver, porque o 9, como a Rose falou, ele tem essa energia de conclusão. Você precisa concluir, colher os aprendizados para iniciar uma nova fase. Mas o 9 por si só, ele traz essa sabedoria de você ganhar maestria na sua vida. Sim. E você pode observar também ao longo da sua vida todos os anos que fecharam 9, por exemplo, 2007, o que que aconteceu, todas essas energias de cada ano que fechou 9, o que que aconteceu, que mudanças que aconteceram, quais eram as tuas questões que te tinha mais apego, que você não queria liberar. Então, o ano também pede para esse desapego. Né? O que que você não quer liberar? Pode ser que ali esteja uma nova história esperando para acontecer e novas perspectivas e sair do controle. Essa energia de sair do controle é fortíssima, Sim. acontece com todos nós, porque o sair do controle é realmente liberar as pendências que você não tem mais controle, para você realmente abrir espaço para o novo. E isso é uma jornada muito incrível, porque junto com a energia de Ares, que estamos agora entrando dia 20 de março, ele tem essa energia de colocar aquilo em ação que você deixou de lado. E a energia do herói, do guerreiro. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode liberar. Conectado com a energia do 9 faz com que você tire projetos que estavam na gaveta, olhe para eles, realmente sigo, não sigo, relacionamentos em geral. Então, é um ano de muita reflexão,
para você fechar bem certinho esses processos, mas também para você abrir espaço para o novo. Porque se a gente não abre espaço, não acontece as sincronicidades do universo, os números chegando que no ano que vem já vai ser o ano um, então rege uma nova energia. Então, é um processo. E o 9 ele pede para você olhar para todos os números lá de trás, até o 1, para você, isso ainda, isso aqui ainda preciso. Ah, nessa questão de relacionamentos, preciso olhar para isso. Então, é realmente muito necessário que você olhe esse número 9 esse ano de 2025, com um outro olhar de realmente eu vou fazer diferente. Eu não vou mais me apegar àquilo que é necessário desapegar. E também, mesmo que haja conflitos, que nem são o caos, o caos na vida. Eu lhe digo porque o caos precede a criação, a criar algo novo. Então, agradeça que esse ano possa ser que venha muitos caos, muitos conflitos, mas sinta que você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque você está com vida, você está respirando. Isso já é mais do que certo na sua vida, de que você está na jornada certa. Não tem certo e errado. Existem momentos em que você pode trazer novas rotas, novas trilhas. É. Na verdade, eu estou notando também que esse chamado para encerrar ciclos, né, é meio que algo visceral, assim, né, muito do seu campo de escolha. Eu tenho até comentado com algumas amigas mais próximas que é uma energia de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, as pendências que você precisa olhar, elas vão ser realmente jogadas na sua mesa, assim. Porque a nível pessoal, a nível planetário, humanitário, muitas coisas vão se encerrar mesmo, vão se concluir para a energia do movimento e das coisas novas e dessa inovação tecnológica, né? Que a própria energia do ano traz, que é a energia de aquário se instale, chegue, então as coisas precisam ter espaço para realmente serem instaladas. Aliado a isso, nós somos tarólogas, e aqui também já começa uma série que nós vamos fazer de conteúdos relacionados ao tarô, como a gente já disse no primeiro vídeo, falando dessa energia arquetípica que cada carta do tarô tem e como que a gente aplica ela na nossa vida. E a gente resolveu trazer para iniciar a energia do eremita, que é a carta de número 9, mas como a gente está com essa energia de abertura, o objetivo também de trazer uma pincelada do que é esse ano novo, que nós não somos astrólogas, né? A gente é amante da astrologia, mas a ideia da gente se informar, buscar, pesquisar, é para a gente aproveitar essa energia e dar impulso na nossa vida. Então, assim, essas energias dos planetas, né, desse trânsito dos planetas do número 9 está influenciando você, você acreditando ou não. Então, assim, quando você busca a informação de quais são essas influências, você pode aproveitar melhor. Você pode perceber que as coisas vão fluir com mais leveza, porque você não está nadando contra a corrente. Então, você, nossa, então eu tô com essa tendência de encerrar as coisas, ou de ter mais autonomia na vida. Eu nunca senti isso antes, por que será? Porque está acontecendo esse movimento dos planetas que estão influenciando você. E aí a gente vai começar falando do arcano eremita, que é o arcano de número 9 que está completamente sincronizado a essa energia do fluxo, que a Rose acabou de falar, que acima de tudo é um arcano que convida você a realmente olhar para seu passado, olhar para sua história de vida, colher os aprendizados de tudo que você passou e achar uma maestria, uma luz, uma sabedoria interior. Para que vocês visualizem um pouco mais e vá sentindo esse poder dessa sabedoria, desse arcano, eu vou trazer a imagem dele aqui para a gente analisar juntos, se vocês vão sentindo. Se vocês nunca jogaram tarô, vocês devem, mas vocês já devem ter visto, certamente, alguma imagem do tarô. As imagens por si só já traz muita transformação, muita força, são energias vivas. E às vezes você nunca estudou, nunca leu, mas quando você olha lá, comunica alguma coisa. Sim, nós fizemos estudos juntas de tarô e era muito legal que antes, sem explicar a energia da carta já chega em você. Então, de alguma forma,
Lá no inconsciente, todo mundo sabe ler símbolos e tarô, porque ele mexe com o inconsciente coletivo. São memórias que estão ali de alguma forma registradas na humanidade. Então, por isso que a gente vai mostrar também, porque isso já ajuda vocês a compreenderem qual é essa força. Enquanto carrega essa imagem do tarô ali, do eremita, esse ano ele tem muito a energia que nem quando a gente estava na escola. Tinha o tema de casa, né? E, e é essa energia, dever de casa, esse tema de casa vai fazer com que você, quando chegar na hora da prova, que é aquela coisa da liberação do que é essas pendências, vai estar mais tranquilo porque você teve essa bagagem do dever de casa feito. Então, essa organização também é necessária esse ano. E aí tá para vocês a imagem do nosso querido eremita. Para mim, no nível pessoal, uma das cartas mais, uns arcanos mais incríveis do tarô. Ele é um arcano maior. Ele faz parte dos 22 arcanos maiores que nós vamos falar, né? Um pouquinho de cada. E o eremita, ele está muito conectado à nossa sabedoria interior. Mas não é aquela sabedoria dos livros ou da repetição, do que passaram para você, e muitas vezes você, sem nem pensar, sem nem raciocinar, sem nem experimentar, sem nem aprofundar, você vai repetindo, né? Não é esse tipo de sabedoria, que isso é conhecimento. Sabedoria do eremita vem da vivência. Então, qual é o convite profundo desse ano? É que você tenha muito orgulho e dê muito valor à sua história de vida. Você sabe, você sabe, você já parou para analisar o contexto que você nasceu, o que você superou, o que você aprendeu? Você tem, quando você olha para trás e você consegue gostar de quem você é, de quem você vem se transformando? Ou a sua história de vida traz para você uma vontade de querer apagar o passado, de querer viver a vida de outra pessoa, de, ai meu Deus, eu deveria ter nascido na família X, na família Z, ou eu deveria, enfim, não gosto da minha história. Então, esse ano você vai ser convidada a ressignificar a sua história e perceber que ela tem a sua beleza e que a partir da sua história você tem uma sabedoria sua que é única, né? Ninguém tem um RG igual, um CPF igual, uma digital igual. Todos nós temos essa distinção e essa diversidade que ajuda a gente a compor, né, uma grande sabedoria no mundo. Então, é como se sua história, ela é única, ela é uma contribuição para o todo. Então, o eremita, ele convida você a realmente ressignificar. Talvez é um ano com essa energia de, se você não gosta da sua história, busque ajuda para você ressignificá-la. Não que um terapeuta, ou um psicólogo, ou um livro vá te trazer as respostas, mas são ferramentas que vão ajudar você a ver o que aconteceu com você de outra perspectiva, e fazer você enxergar que aquilo que te aconteceu seja muito incrível, muito desafiador, fez com que você trouxesse uma luz própria, né? Que é essa energia aqui da lamparina. Essa lamparina que o eremita traz numa noite escura significa que ele ressignificou tudo que ele viveu. Ele é a própria luz, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita experiência sei lá, em guiar as pessoas por uma cidade. Você tem conhecimento, você sabe, porque você é um andarilho, porque você é explorador. Então, isso é uma sabedoria sua, da sua vivência. Isso faz parte da sua, você traz luz para a vida da pessoa. Se você é uma pessoa que realmente superou um relacionamento amoroso muito difícil e você cresceu muito com isso, então não foi ninguém que te contou. Não foi os filmes românticos que te contou. Você viveu, você superou, então você já pode ser esse farol e essa luz na sua própria vida e na vida das outras pessoas. A outra característica do eremita é amar sua história, colher a sabedoria do que você viveu e chega um ponto que ele transmite essa sabedoria, ele ilumina. E quando você se propõe a ensinar algo que você viveu, a sua sabedoria ela é muito única, porque ela é muito verdadeira e ela vai tocar o coração das pessoas, porque você vai estar contando uma história que você
experimentou na sua pele. Então, é um tipo de sabedoria fantástica. Sabe quando você vê aquele mestre, aquele guru falar uma coisa muito simples que você já ouviu um monte de gente falar, a mesma coisa, mas quando aquele mestre, aquele guru fala, você tem vontade de chorar, aquilo vai direto no seu coração. Isso porque ele fala desde a experiência, ele viveu. Então, essa energia chega em você. Então, um ano regido por essa carta vai trazer esse convite profundo para você ter muito orgulho e muito amor pela sua história. E em algum ponto se perguntar o que é que eu já posso, de tudo que eu vivi, transmitir? O que é que eu já posso colaborar com meu irmão, colaborar com meu próximo? Como que eu posso trazer luz também, né, para a vida das outras pessoas? E ao mesmo tempo também se abrir, né? Imagina uma comunidade de eremitas. E tipo, ó, nossa, acho que a Rose e a Nani têm esse conhecimento de tarô. Então, assim, talvez elas já vivenciaram, então eu vou ali. Rose e Nani são os nossos apelidos. Então, eu vou ali me abrir para colher um pouco disso, e porque é da vivência. Então, assim, e aí a gente vai criando uma sensação de autonomia, né? De tipo, nossa, são conhecimentos que vai me ajudar a crescer, que vai me ajudar a evoluir, mas não é algo de dependência, porque eu também posso achar essa luz dentro de mim. Então, eu acho maravilhosa essa energia do eremita, porque uma vez que você tem isso ancorado dentro de você, você descobre que você já domina e que você já é mestre de si em muitos aspectos. E que talvez por muito tempo você ficou entregando o poder de decisão da sua vida na mão de pessoas que muitas vezes nem conhecem a própria história. Ou muitas vezes você vai, quando você não tá com a eremita fortalecida, você se deixa se abater demais pelo que os outros pensam de você, pelo que os outros acham de você. Muitas vezes você não tem força para decidir por si só, porque parece que quando se você decidir por si só tá errado, vai dar ruim, e aí você prefere que alguém decida por você. Muitas vezes isso acontece porque, no fundo, você não valoriza a sua história, você não confia no que você viveu, você não vê valor no que você viveu. Aí você fica entregando esse poder na mão de outras pessoas. Quer trazer algo mais, Rose, sobre? As cores dessa carta também, elas simbolizam muito, né? Que nem tá na lanterna e no cajado a cor amarela, que bem a carta do chakra, quem não sabe, são pontos energéticos do nosso corpo, do chakra plexo solar que fica aqui na altura do estômago, que é o nosso poder pessoal e também o que conecta a gente com tudo e todos. Então, quando isso está em desequilíbrio, como a Nani falou antes, do poder pessoal que você dá para o outro, você fica no escuro. Que se você deu o seu cajado, que é a sua autoridade, que é o seu autorrespeito, autovalorização para o outro, e a lanterna, que é a sua luz para o outro, você fica no escuro. Sim. E também, se você recebe a lanterna do outro, você esquece do seu poder pessoal. E aí você não acaba essa autovalorização acontecendo. E a cor azul, ela é muito do chakra laríngeo e também com o chakra frontal, terceiro olho. São os chakras de ver além do que a gente está enxergando. Então, esse o eremita, com essa trajetória, consegue, porque, opa, eu já passei por isso. Então, eu sei que posso agir ou realizar de outras formas. E o laríngeo da comunicação. E a gente pode transmitir todo esse conhecimento, essa sabedoria vivida, como o Eremita traz essa energia, esse fundamento, né, essa base, com várias formas. A gente não precisa só no falar. Quando você introjeta, né, dentro de si, isso é transmitido na sua própria frequência. Então, você às vezes nem vai falar nada, mas as pessoas vão querer saber algo. Tá, mas como é que a tua vida tá assim? O que que aconteceu? Me conta mais. Então, se torna muito natural. A comunicação do eremita, ela é de super sabedoria. Então, existem várias maneiras disso acontecer, mas você precisa vivenciar, ter essa vivência. E o eremita também, ele tem uma energia um pouco solitário.
Quando a gente está na jornada do autoconhecimento, tem muitos momentos que a gente precisa estar na solitude, que é amar a própria presença, amar a própria história, essa autovalorização. Então, o eremita, ele tem essa energia de, ok, preciso olhar melhor isso tudo que está acontecendo na minha vida, porque isso é eu. A minha história é eu mesmo, né? Uhum. E agora, que a gente quer convidar todos vocês a refletirem é como que tá essa energia na vida de vocês? Porque assim, esses arcanos do tarô, eles estão conectados à nossa história de vida. E todos os arcanos compõem esses pedaços da história da vida humana mesmo. Então, assim, tá dentro da gente. Provavelmente a gente está falando e já está mexendo aí, já está conectando com algum aspecto seu, ou com facilidade ou com dificuldade. Então, assim, o eremita na luz, todos os arcanos vão ter um lado luz e um lado sombra. Então, assim, se o eremita na sua vida estiver no lado luz, se você estiver ok com esse aspecto dessa energia, você é uma pessoa que honra muito as suas raízes, a sua história. Você consegue, com muita facilidade, reconhecer a pessoa que você se transformou hoje, depois de tudo que te aconteceu, né? Das bênçãos e dos desafios. Você provavelmente é uma pessoa em que você nem sabe porque do nada já tem gente te pedindo conselho, você não fez nada, você às vezes não é alguém que se coloca nesse lugar, né, de palestrante ou de alguém que transmite conhecimento, mas naturalmente as pessoas sentem confiança em você e querem pedir uma referência. Às vezes você é referência de um bom comportamento, ou de uma boa conduta, ou de ser muito original em alguma atividade, e as pessoas naturalmente chegam para você, né, se essa energia tá ok. Você é uma pessoa que provavelmente ama a sua própria companhia. Na verdade, você tem necessidade de ter tempo para você, para que você aprecie sua companhia, para que você ouça a sua intuição, para que você mesmo avalie o que te aconteceu. Provavelmente você vai ter essas características. Você também vai, em algum ponto da sua vida, você vai ter uma vontade imensa e também muito natural de transmitir alguma coisa, de ensinar, de passar adiante, de as coisas. Normalmente, quem tem energia do eremita, quando passa por desafio, a pessoa, de alguma forma, vai buscar a solitude para processar, para compreender, mas depois que ela faz essa travessia, ela quer transmitir, ela quer falar, ela quer contar. É muito natural de quem é eremita. E você provavelmente também é uma pessoa que consegue com mais facilidade atravessar o que a gente chama das noites escuras da alma, né? Por isso que é uma carta, é noite na carta. Porque dentro de você, você tem a lembrança que já superou, então você sabe como acender a sua própria luz e achar o caminho de volta. Não tem essa energia também. Isso se esse arcano, se esse arquétipo estiver em equilíbrio na sua vida. Já se tiver em desequilíbrio, provavelmente que é o lado sombra, provavelmente você é uma pessoa que se isola demais, vai para o extremo oposto. O eremita, ele tem sim uma necessidade profunda de solitude, porque ele gosta da própria companhia, porque ele precisa de um tempo para colher a sabedoria daquilo que ele viveu. Mas se você está com ele na sombra, você se isola e você não quer falar com ninguém, e você não consegue atravessar, ou você acha que ninguém vai entender você, que nada pode te ajudar, ou então você vai para a soberba, que só você que consegue se ajudar, só você que consegue ali, de alguma forma, que nada nem ninguém lá fora vai ser capaz de te ouvir e te acolher. Isso é uma das sombras. Você provavelmente é, vai estar deixando demais a opinião dos outros influenciarem na sua vida. Vai estar pedindo demasiadamente o próximo passo, que é o outro, o extremo do isolamento. Muito provavelmente, se essa energia estiver em desequilíbrio na sua vida, você não vai estar com a sua autoconfiança muito abalada, né? Porque se você se você não gosta da sua, como eu falei também, provavelmente você vai ter vergonha da sua história. Isso é um sintoma super grave. Você vai tentar aparentar ser uma coisa que você não é, porque você não gosta da sua história. Então você não vai conseguir
contar ela vendo o valor e realmente reconhecendo o que é que você aprendeu de bom. E aí é possível que essas energias colaborem com o nosso crescimento. Então, se você se reconhecer aí nas sombras do eremita, é possível a gente transcender essas sombras e ativar o aspecto luz de cada um desses arcanos, né, do tarô que a gente for passando aqui. Então, só para a gente sintetizar um pouco tudo que foi dito, eu vou só passar mais um aqui para vocês fixarem, né, do lado luz e do lado sombra. Quer trazer mais algo, Rose? É, quando tá na sombra, cria dependência, né? Porque não tem essa autoconfiança. Sim, exatamente. Então, Aqui tem e mais essa, informações, né? isso. Depois eu falo sobre a dependência. Sim. Então, aqui, só para vocês fixarem, talvez aqui ilustrado melhor o que eu acabei de falar. Então, as palavras-chave, quando ele está na luz, quando você está com esse aspecto bem resolvido na sua vida, é essa sabedoria que eu falei, que é uma sabedoria da sua própria vivência, né? Daquilo que você experimentou. Essa introspecção, que é essa necessidade de meditar, de respirar, de ter um tempo para você mesmo. Você provavelmente é uma pessoa que observa muito antes de falar, né? Tipo, quando você também tem esse arquétipo muito forte na sua vida, você é mais observador. É, esse encontro na própria luz é justamente isso que eu acabei de falar, né? Quando você vai colhendo os aprendizados das experiências que você viveu, você tem essa luz própria. O aspecto de ser guia e de sábio é essa vontade genuína, quando você está com o eremita ativo, que você tem de transmitir conhecimento, a solitude que eu já falei, essa esse reconhecimento de que mesmo em tempos escuros ou difíceis, você consegue acender sua própria luz e atravessar. Aqui eu já falei da palavra experiência, né? Que essa sabedoria vem da experiência, uma capacidade profundíssima de compreensão, né? Porque eu acho que nem dá para dissociar, né? Sabedoria de compreensão. Normalmente, quando você alcança uma sabedoria, você tem mais empatia pelo processo do outro. Você consegue compreender ali o que é que ele está vivendo. Muitas vezes você consegue dar a mão e ajudar o outro a atravessar, porque você já passou, né? Então, de alguma forma, quando você tem essa capacidade de trazer a alquimia da sua história, né? Os aprendizados, você adquire virtudes. E essa palavra reavaliação é sempre conectada ao eremita, porque ele, de alguma forma, principalmente antes de grandes decisões, ele gosta de reavaliar. Sabe quando você fica rememorando tudo que te passou, principalmente os desafios, você fica reavaliando. Diz, puxa, eu deveria ter falado isso, eu deveria ter me comportado assim, eu deveria. E aí você vai ressignificando. Bom, mas por que que eu não consegui? Tá, ok. Numa próxima vez, eu vou agir de outra forma. Mas para chegar nessa sabedoria, você precisa reavaliar a experiência passada. Reavaliar com esse olhar, não de procurar o pelo em ovo, mas de procurar a luz, né? A sabedoria. Então, vai conectando aí. Será que tá ok essa energia em você? Se não tiver ok, vai estar assim, ó, o lado sombra, que é aquilo que eu falei, o isolamento, o pessimismo, que é não conseguir ver valor naquilo que você viveu, né? Tipo, sempre ficar no vitimismo, né, amiga? Vitimismo, ah, meu Deus, de novo isso acontecendo comigo. Eu devo ser uma pessoa muito ruim mesmo. Então, já pensar que as coisas vão dar errado, né? Tipo, porque você não processou a experiência do passado, você não colheu o aprendizado, então provavelmente você vai acreditar que vai acontecer de novo da pior forma. E como o que a gente pensa, sente e acredita acontece, provavelmente vai ser ruim mesmo. O excesso de criticismo, né? Ficar uma pessoa muito crítica. Essa fuga é justamente a fuga de você mesmo, né? De encarar a sua história e se reconhecer e reconhecer essa é uma história de valor. Essa arrogância muda é bem séria. Essa arrogância muda é muitas vezes você ser muito bom em algo, ou você se achar tão bom a ponto de não querer compartilhar, de achar que é para poucos, só para especiais. Se ela não, ninguém precisa saber disso, não, só eu e poucos. Isso é uma arrogância. É como se conhecimento sem compartilhar é que nem água parada, né? Então,
quando você está na sombra, você fica com arrogância e com a crítica, né? Você fica criticando, nossa, essa pessoa não, como assim essa pessoa não sabe disso? Isso não é óbvio? Não, gente. O óbvio é óbvio para você. E aí muitas vezes você vê alguém passando por um perrengue, você sabe como resolver, você viveu isso, mas você não partilha. Porque você acha que, sei lá, a pessoa tem que se virar sozinha, a pessoa tem que se prejudicar. Isso é uma das piores sombras do eremita, essa arrogância muda. Inércia, né, também é uma energia de ficar preso no passado. A inércia está tá bem conectada a ficar preso no passado. Você não consegue atravessar aquelas experiências difíceis e você fica preso, fica sem conseguir avançar. Você não processou, então você não avança, você fica com uma sensação de impotência, né? E porque não processa, às vezes o processo, né, que essa experiência, às vezes o processo não foi tão leve, mas aí vem uma nova experiência com coisas parecidas do passado, e aí prefere ficar inerte, né, se paralisa, porque não quer passar pelo mesmo, mas você já tem a experiência. Você pode liberar isso e ter essa experiência parecida de uma outra forma, porque você já tem uma bagagem, você já tem uma experiência. Então, ficar preso no passado e essa inércia também quer dizer assim, ok, você já passou por isso, você pode passar de outra forma, com essa experiência que já se adquiriu, né? Exatamente. E E da dependência que eu ia falar, né, que também é o lado sombra, tá muito conectado com 2025, com um movimento astrológico de depender também das tecnologias, totalmente. Você, em vez de aumentar o volume da sua voz interior, o intuição, sabedoria de vivência, você aumenta o volume de tudo pronto, de dar o seu poder, a sua capacidade de escolha, de autoconhecer para tecnologias que obviamente, elas nos ajudam muito e a gente agradece, mas elas não podem estar com a energia, o volume mais alto na nossa vida. A gente tem que estar sempre aqui em nós. E esse partilhar também é muito importante, porque isso gera dependência, né? A gente vê pelas novas gerações que estão chegando, que estão aí, como existe uma grande dependência das tecnologias. E isso acaba afetando a saúde mental. Então, esse ano também pede para a gente olhar para a saúde mental, que é essa cor azul também da carta do eremita, é a mente. E a nossa mente, ela é brilhante quando ela tá na luz, mas ela também, ela é destrutiva quando ela tá na escuridão. Então, se você já tá na luz no eremita, você pode sim ajudar, partilhando a sua experiência, não ficando nos bastidores. Às vezes você precisa colocar essa coragem de, não, vou lá, vou falar isso. Porque você tem uma experiência que às vezes outras pessoas não têm e buscam, mas não encontram. E aí, se você fica nessa questão de não querer aparecer e tal, até por causa dessa arrogância, é uma forma de você liberar, né? E também assim, se você tá na escuridão, peça ajuda, busque ajuda, né? Olhe para si mesmo com desnuda assim na frente da sua vida, ok. E tem isso, isso e isso para olhar. É só querer a nosso poder de escolha, o nosso poder é tão incrível. E quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente vê o quanto a gente se bloqueou, o quanto a gente se podou, a gente foi tirando pedaços da gente para entrar num padrão. Só que a gente tá numa outra era, a gente já tá em outras energias. Esse ano também tá bem forte a energia do Aquário, que é um signo de muitas mudanças, de quebrar padrões. Então, essa tua experiência de vida no Eremita pode sim quebrar muitos padrões e abrir espaço para coisas muito novas que vão beneficiar a humanidade, né? sem dúvida. Só complementando o que a Rose trouxe, a gente precisa lembrar que tudo que está aí, que as inteligências artificiais estão trazendo de uma forma até mesmo bem assustadora, nada mais é de que todo o legado que nós, enquanto seres humanos,
seres espirituais vivendo experiências humanas, deixamos. Não é a IA, não é o robô. Ela pegou um grande banco de dados e ela tem o benefício da velocidade das máquinas, que traz aquilo de uma forma muito rápida, mas não é ela sozinha, ela não é um ser sozinho, ela pegou algo nosso. Então, o eremita lembra que o conhecimento veio da gente. Então, se você não tiver com essa energia ativa dentro de você, você vai estar sempre perguntando para o chat GPT até o que comer, porque essa é a tendência. Se você não começar a abrir espaço para a sua intuição e compreender que você tem uma sabedoria interior, sim, e que você pode usar a tecnologia como aliada, que também é outra extrema ignorância, você querer bloquear completamente da sua vida, você querer de alguma forma resistir, porque é um movimento que nada vai parar. Nem se você for para as montanhas, você vai se livrar da tecnologia mais no que a gente está vivendo agora. Mas é o que a Rose falou, esse discernimento de tipo, ok, vai me ajudar, pode até me trazer mais uma luz, mas eu tenho uma intuição também que colabora, inclusive para discernir se aquilo que uma inteligência artificial está trazendo para você está realmente fazendo sentido. Então, imagina que se você não gosta da sua história de vida, se você não se ama, se você não tem valor pela sua história por quem você é, qualquer coisa de fora vai te abalar, vai te quebrar, vai te desorientar. Então, isso é muito perigoso não estar conectado com essa identidade da sua história, da sua intuição. Então, assim, uma energia, por isso que eu gosto muito, assim, desse arcano. Quando ele aparece nas tiragens e quando ele aparece como conselho para mim, eu já sei que eu preciso resgatar isso. E como colaboração nossa, né, para além desse conteúdo que a gente está trazendo aqui, a gente também está abrindo espaço, que inclusive isso é uma nova jornada que a gente está criando, é novo para nós duas, apesar de que o que a gente faz já é antigo, mas esse trabalhar em conjunto é novo, que é a cada arcano que a gente for conversando com vocês, a gente vai trazer a possibilidade de você receber um atendimento com essas energias. A gente está começando pelo eremita, então vai ser um atendimento muito especial, que é da seguinte forma. Se você se identificou com tudo que nós falamos até aqui, né, com essa sensação ou de estar ok com essa energia, isso aí provavelmente não exatamente é algo que você precisa, mas se você percebe que você está tendo esses sintomas de falta de confiança em si, de vergonha da sua própria história, de ter muita dúvida da sua intuição, de deixar com que as opiniões que o dos outros abalem você, tire você do seu eixo. Se você se for essa pessoa que tem tendência a isolamento, querer desaparecer quando alguma coisa acontece, e se você pudesse não voltar nunca mais. Se você tem dificuldade de partilhar aquilo que você viveu, porque você acha que não é importante, que você não é bom o suficiente, é bem provável que essa energia esteja desconectada de você. Então, nosso atendimento consiste em duas partes, que são dois atendimentos mesmo. Primeira parte, a gente faz um mapeamento com o próprio tarô, com perguntas já elaboradas de como que essa energia está na sua vida. Porque, assim, provavelmente você já sabe, ouvindo você já sabe. Faz esse mapeamento ali, nessa primeira parte. Depois que a gente faz esse mapeamento, vê como essa força está atuando mesmo em você, tem um arquétipo, né? Ele é uma força que todos nós temos. A gente vai para a segunda parte do atendimento, que é outra sessão. Cada um desses atendimentos vai ser com uma de nós, não é uma regra, né? Às vezes, o mapeamento com tarô pode ser comigo, pode ser com a Rose. E a segunda parte é a ativação dessa energia de forma saudável na sua vida, de acordo com o resultado desse primeiro diagnóstico. E aí, na segunda parte, é um atendimento super personalizado, onde a gente vai criar uma meditação específica para você. A gente vai trazer reprogramação, que a gente também trabalha com mudança de crenças limitantes, né, que vão construindo a nossa personalidade. Então, a gente vai fazer essa limpeza, essa reprogramação, é uma meditação com ativação do eremita e com uma reprogramação para você sustentar essa energia de acordo com a sua história, né? De acordo com o que saiu lá no mapeamento. Então, assim, a gente é algo que surgiu, a gente meio que já faz isso, né? A gente, de alguma forma, muitas vezes a gente traz a integração do atendimento com a terapia, junto com o tarô, a gente já faz a reprogramação, a gente só fez juntar, né? E dividir em duas etapas para que vocês sejam contemplados, né?
com cada arcano. A gente vai fazer isso com vários. Talvez você não tenha dificuldade com a energia do eremita, mas você vai ter ali com a energia dos relacionamentos, né, com os namorados, enfim, com a energia do sol, que é a autoestima. Enfim, a gente não vai se alongar muito nas outras, porque o tema desse vídeo é o eremita, mas a gente vai trazer. Sim. E quer falar algo mais, amiga, sobre o eremita? Em resumo, o que o ensinamento, né, dessa energia, desse arquétipo que é o eremita, é que você não é frágil. Que você não é algo que o vento leva, que as pessoas levam, que as situações levam. Não, você é forte, você tem essa força, você tem uma sustentação, não só essa física dessa existência com a sua história, mas também toda uma de energia, de frequência espiritual. Como a gente já falou no primeiro vídeo, não temos nenhuma questão religiosa, que é só realmente espiritualista. Então, quando você se encontra com o eremita, tanto nesse ano que vai estar cheio de movimentos astrológicos, tanto com o nosso tarô, que é essa jornada com a gente, é para que você traga essa força do eremita, que você tem força e que você pode sim sobrecriar tudo aquilo que você já fez, já conquistou, para muito mais. Então, se você se identificou com o eremita, tá ok, mas você pode melhorar. Você pode sim expandir mais. Então, não é porque você não tá na sombra que não pode melhorar. Então, às vezes, você precisa daquele impulso, aquele para dar um salto quântico, né, a gente fala, ou uma expansão maior ainda. Então, é uma oportunidade única, tá? Porque a gente está abrindo esse espaço para esses atendimentos dessa jornada com a Eremita. Aproveitem, porque vai ser nós duas. Não sabemos por quanto tempo vai ser assim, individual, personalizado. Então, aproveitem essa oportunidade. E sim, tem o Eremita, ele traz muitas surpresas que você não pode, que às vezes a gente nem imagina, mas com personalizado você vai encontrar coisas assim, ó, mágicas que precisam ser ativadas, transmutadas para muito melhor para sua vida. E estamos felizes de finalmente ter aberto esse espaço aqui, é algo que a gente estava planejando há um bom tempo. Inclusive, nós percebemos que foi tudo como deveria ser, então foi uma energia que precisava se sincronizar com a energia de abertura do ano mesmo. Então, a gente está abrindo o primeiro conteúdo do canal com a energia do ano novo astrológico. E vocês podem entrar em contato com a gente, né, para saber mais informações, ou para dar dicas, ou para trazer algum feedback. A gente vai deixar os contatos na descrição do vídeo, vai deixar também as indicações das redes vizinhas, para que vocês possam ali também acompanhar a gente mais de pertinho. E a gente vai buscar estar sempre trazendo aqui o conteúdo, talvez quinzenal, talvez semanal, a gente está decidindo ainda, mas com certeza logo logo a gente volta com esse mesmo formato. A gente vai mergulhar junto com vocês aí nessa dinâmica dos arcanos maiores do tarô, fazer essa viagem da jornada do herói, né? Como estou no primeiro vídeo, sinto que de falar que é as primeiras 22 cartas do tarô, se você ainda não estudou, elas contam a história da vida humana mesmo, assim. Então a gente vai passear por essa história. Então cada vídeo a gente vai trazer um pedacinho de algum aspecto que se conecta com a sua vida, sem dúvida. E aí você vai entendendo, né? Com qual carta você se identifica mais, aquela que já tá ok, aquela que precisa se ajustar. E vai ser um prazer a gente compartilhar esse movimento. E se sintam, Agradecemos. sintam abraçados, sintam que a gente está junto nessa jornada da vida, nessa existência humana. Então, estamos juntos aí. Estaremos logo, logo nos vendo de novo. Até o próximo vídeo! É.